Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio, estou aqui com o Roberto, outro aluno do terceiro período do segundo semestre de Direito do ano de 2023. Estamos aqui com um projeto de extensão curricularizada, onde a gente visa mostrar para o pessoal como funciona o juizado especial. Estamos aqui com a Edilene. Boa tarde, sou Edilene Ferreira, sou servidora pública do Poder Judiciário de Minas Gerais há 22 anos, mas há 16 anos estou como assessora do juiz no juizado especial. Então trabalho diretamente no gabinete com o juiz, fazendo propostas de decisões, despachos e sentenças. Conta um pouco assim da sua história, a sua formação, como foi para você chegar aqui no juizado, trabalhar aqui? Trabalhei alguns anos na segunda vara civil e quando vagou o cargo de gerente de secretaria no juizado especial, então eu desci. Fiquei alguns anos como escrivã no juizado especial e hoje estou como assessora, né? Assessora do Dr. Eduardo Tavares Viana. Sempre atuei na Comarca de Coronel Fabriciano. Em relação ao juizado especial, o que o juizado especial ele tem de especial que é diferente do juizado comum? O juizado especial é minha grande paixão. Ele realmente é a porta de entrada da justiça para a população brasileira. Porque quando você pensa em justiça, você pensa, e é claro, né, nós estamos falando aqui para o público de futuros advogados, eu entendo a importância do advogado, inclusive uma importância constitucional, né? A Constituição fala que não há justiça sem a pessoa do advogado. Mas a gente sabe que a advocacia, hoje menos, mas num passado muito próximo, a advocacia ela era muito cara. O profissional da advocacia, ele era custoso, né? Ele era oneroso. Então só as grandes empresas e as pessoas verdadeiramente abonadas é que tinham acesso ao advogado. Então, quando a Constituição de 88 traz a possibilidade da criação do juizado especial, o que ela faz? Ela traz para o cidadão a possibilidade do acesso ao Poder Judiciário sem o custo de um advogado. Porque dentro do juizado especial, se eu tenho uma causa que versa de 1 centavo até 20 salários mínimos, eu não preciso de ter o patrocínio, né, de um advogado constituído. E isso, se você pensar, porque quando a gente pensa no direito, que você pensa no direito tributário, nos grandes contratos, você não consegue ver a importância do juizado. Mas quando você pensa naquela pessoa que comprou uma panela e a panela estragou com 1 mês de uso, quando você pensa numa pessoa que teve uma luz cortada, né, fornecimento de energia elétrica cortada indevidamente, você pensa numa parcela da população que não tem sequer informação básica, uma parcela ignorante no sentido real da palavra, que não consegue saber nem onde procurar um advogado. Sabe? Então, quando você abre a porta do Poder Judiciário e fala assim, olha, vem que eu vou te dar uma prestação jurisdicional de qualidade que hoje a gente consegue fornecer sem nenhum custo para você, isso é levar a justiça ao cidadão, isso é um papel social bem grande para a sociedade. Pai, é um sonho, né, de justiça, é um sonho de justiça. Aí o perfil, nesse caso, o perfil então que vocês atendem aqui seria mais essa classe mais menos favorecida nesse caso? O que a gente tem de público hoje? Eu estou falando especificamente de Coronel Fabriciano, mas é uma realidade a nível estadual mesmo. Nós temos essa parcela da população, então, que não tem acesso ao advogado, né, que vem para as causas bem pequenas, e nós temos uma parcela também de comerciantes, que aí já vem com advogados, mas que fazem pequenas cobranças e que não é interessante para eles a relação custo-benefício de pagar as custas da justiça comum. Então nós temos uma parcela do comércio, por exemplo, que ainda trabalha com crediário. Não sei se vocês vão acreditar isso ouvindo esse podcast, mas existe o caderninho, as fichinhas de anotação. Então a gente tem muito disso ainda no Vale do Aço. Isso é muita realidade de Minas, porque apesar de ser um estado muito grande, nós temos cidades, municípios muito pequenos.
né? O Estado é muito grande. Na confiança, né? Que trabalha na confiança. A comarca de Coronel Fabriciano é formada do município de Coronel Fabriciano e do município de Antônio Dias. Então, a notinha dentro dos supermercados, padarias, açougues de Antônio Dias é a realidade primeira que tem, né? Ninguém lá trabalha com cartão de quase ninguém. Se esse comerciante vai cobrar ali uma compra do mês que o seu cliente fez, que ficou em torno de... nós temos processo aqui de R$100. Nós temos processo de R$20. Se o comerciante vai pagar um advogado e vai pagar uma custa judicial para movimentar a máquina ou a justiça comum, não compensa. Então, no caso, é uma mão de via dupla, né? Tipo assim, atende tanto essa questão do empresariado, que às vezes tem a receber, e as pessoas de classe mais baixa que também têm um a ver com alguma empresa que deixou a desejar alguma pessoa. Sim, exatamente. Esses são hoje os nossos dois grandes públicos, mas paralelo a isso, hoje em Coronel Fabriciano, nós funcionamos Juizado Especial Civil, Criminal e da Fazenda Pública. Então nós temos também os crimes de menor potencial ofensivo. Então nós temos aqui, funciona aqui também, a gente atende essa população, né? E dos pequenos infratores, e nós temos também a população que vem litigar contra Estado e município em causas também de menor potencial ofensivo, que estão ali em torno de 60 salários mínimos, que atende uma população muito carente, porque a gente tem ações aqui que envolvem fornecimento de medicamento. Se você pensar, por exemplo, em época de troca de política na nossa região, nós temos uma população que fica desabastecida de medicamentos do tipo AS, que é um medicamento que custa, sei lá, muito barato. Mas, quer dizer, quando a pessoa não tem acesso a esse medicamento nos postos de saúde através da Secretaria Estadual Municipal, eles entram com ação judicial aqui com a gente, entendeu? Então nós temos também esse tipo de público, né? E aí eu tô falando aqui do AS, mas a gente tem também transferência de hospitais para o hospital que atende aquele tipo de tratamento. Nós temos processos aqui na Fazenda Pública de oxigenoterapia hiperbárica, que é um tratamento muito caro, né? Enfim, nós temos uma diversidade muito grande, mas se eu for falar que o nosso processo maior, o nosso volume, o nosso contingente de processo hoje, ele é para essa parcela mais carente, são processos bem simples mesmo. E em relação como é que faz para ter o acesso a essa justiça? Como começar? Onde procurar? Eu acho que esse é o ponto alto do podcast, para quem é uma informação que tem que ser muito passada, porque nós atendemos pessoalmente aqui no nosso balcão. A pessoa traz a informação, traz o problema, o caso e todos os documentos, que ela vai ser instruída de quais são os documentos que ela precisa. Ela é atendida por um servidor público que normalmente ele já é formado em direito, ele transcreve toda a história que ela passa oralmente para um termo, por isso que esse setor chama atermação, né? Reduz a termo a história e transforma a história da pessoa num processo judicial, e ali ela recebe toda a orientação. E a gente tem hoje, desde a pandemia, a inovação dessa atermação funcionando digitalmente. De forma online. De forma online. A população, então, entra no site do TJ, que é tjmg.jus.br. Lá dentro tem um campo de atendimento ao cidadão, e dentro desse contexto lá do cidadão tem vários serviços. Dentre esse serviço tem a atermação virtual, né? E lá ele tem todo o acesso também. Ele conta a história, junta documentos, e isso cai dentro do e-mail da secretaria. A secretaria recebe e ali começa então uma interação virtual. Olha, está faltando esse documento, a pessoa manda por e-mail, né? Então hoje a gente tem essa facilidade também, que é a facilidade do digital, né? Com relação assim, ao tempo de atendimento e finalização, porque hoje a gente vê na questão da esfera civil comum, justiça comum, às vezes uma morosidade, né? Porque vamos falar assim, das partes, né, com relação porque envolve às vezes perícia, sim, sim. Aqui é mais rápido? Muito mais rápido. A celeridade
muito antes dela dela integrar no artigo 5º da Constituição Federal, ela já era princípio da Lei 9.099, né, que é a lei que rege o juizado especial. Então, a celeridade ela é um dos nossos princípios. A celeridade, a informalidade, a oralidade. Então, os nossos processos têm um espaço de vida muito curto. Isso é a nossa média, né? Nós temos, os nossos processos são assim: a pessoa na termo entra com a petição inicial hoje, normalmente ela vai ter uma audiência de conciliação nos próximos 30 dias. Então, toda a fase da inicial e contestação acontece nesses 30 dias. Teve conciliação, o processo acaba ali. Uma média de 30 dias. E a gente aqui está imbuído desse princípio da conciliação, que hoje, inclusive, é um dos princípios do processo civil, né? Com a mudança do Código Civil em 2002, isso veio para dentro do Código. Com a mudança do Código de Processo Civil em 2015, isso veio para dentro do Código de Processo Civil também. O princípio da conciliação, da mediação. Sim. Então, a gente está imbuído nesse espírito de conciliar e de mediar as partes, mas se a gente não consegue findar o processo ali com um acordo na primeira audiência, a gente passa para uma fase instrutória, mas a nossa pauta de audiência ela é muito tranquila, em torno de, não é minha área dentro do juizado aqui hoje não, mas vou chutar aí uns 60 dias, talvez uns 90 dias a pauta de audiência, ouve as testemunhas. Hoje o juizado especial conta com a figura, além de um juiz togado, que é o juiz de carreira, que passou no concurso, está nomeado aqui para a vara, nós contamos com o apoio de um juiz leigo, que é um profissional do direito formado e que faz propostas de sentença para o juiz analisar. Então ele participa da audiência de instrução e julgamento, ele participa do oitivo de testemunha, ele faz uma proposta de sentença que, se estiver dentro de acordo com o que o juiz entende que está correto, ele homologa. Então, a população ganha uma espécie de juiz auxiliar ali para o juizado especial. Né? E com mais juízes leigos trabalhando, corre muito mais rápido os processos. Muito mais rápido. A celeridade, então, ela vem realmente ser efetiva, né? E como faz para, às vezes, a gente ingressar, para trabalhar dentro do juizado especial? Às vezes, para ser um juiz leigo, ou então está ali sendo conciliador na audiência? Qual que é o processo? Olha, o Poder Judiciário, como órgão da administração pública, as portas dele se abrem para o funcionalismo através de concurso público. Mas o estagiário e o juiz leigo, eles não têm essa formalidade do concurso público, mas hoje em todo o estado de Minas, para ser estagiário ou juiz leigo do Tribunal de Justiça, é necessário passar por um processo seletivo. Então, aqui mesmo, na nossa vara, na nossa comarca, nós tivemos um concurso para juiz leigo, acho que há uns 2 meses atrás. E a posse foi até ontem da nossa juíza leiga. Então, é uma prova que envolve questões de português, direito civil, direito penal e uma proposta de sentença para o juiz leigo, né? E uma proposta de sentença. Então, o juiz diretor do foro analisa, corrige, né? Formula a prova, corrige a prova, de acordo com os critérios objetivos pré-estabelecidos no edital. É como se fosse um concurso público mesmo. Sim, exato. E é aberto, né, para as pessoas participarem. E é assim, através então de processo seletivo, tanto para o estagiário como para o juiz leigo. Assim, diante de você já esclareceu para a gente, o que você tem a dizer, assim, para passar para a gente que está chegando agora, né, os advogados, o que a gente não conhece e precisa saber com relação ao juizado? E o que a gente, passando a conhecer, igual agora você já deu uma clareada boa para a gente aí, o que a gente precisa aprofundar para poder fazer isso alavancar para a população? A gente pra fazer o papel de extensão, que é o que esse trabalho propõe. Sim. Olha, eu acho que 2 coisas muito importantes que todos os advogados, os juristas do modo geral e a população precisam entender é que o juizado especial, ele é uma unidade do Poder Judiciário muito séria. Por que eu quero falar isso? Porque começou como o juízo de pequenas causas, né? Começou assim. E realmente naquela fase não era regulamentado, não tinha seriedade que tem hoje. Uma força maior igual tem hoje. Não tinha a força e não tinha
essa seriedade que nós aqui hoje encaramos cada um dos nossos processos, como são encarados os processos em qualquer outra vara. Sim, sim. A gente pega um processo que está cobrando ali R$10, R$20, com a mesma seriedade que uma vara pega um processo de direito tributário de R$1 milhão. Então não tem aquela discriminação. Não tem mais isso. Hoje nós temos... É o ato processual. É só a celeridade mesmo e a informalidade. Nós temos aqui hoje um juiz extremamente competente, uma equipe, não é puxando a sardinha para o nosso lado não, mas é uma equipe extremamente comprometida com o trabalho. Nós funcionamos de 8 da manhã às 7 da noite. Então, assim, é um trabalho muito bem feito. A população precisa entender que o juizado, se ela trouxer na ação dela, a demanda dela, a lide dela, para o juizado especial, ela vai ter uma equipe profissional trabalhando em prol da justiça, né? Não em prol da causa dela, né? Porque, né? Em prol do direito, que a justiça realmente seja reconhecida ali. E uma coisa que a parcela dos advogados precisam entender, isso é muito sério, é que o juizado especial, ele foi criado para a conciliação. Eu estou tendo a liberdade de falar isso para vocês aqui. Acho que isso que eu participo de outras lives, de outros podcasts que eu estava falando com vocês antes. Acho que eu nunca falei isso antes aqui, publicamente, mas estou falando para vocês porque é uma equipe de jovens, né, de futuros advogados. Sim, exato. A gente sabe que o advogado vive de honorários. Eu sei que é, né? Nós sabemos que é. E é claro que o advogado, ele tem menos interesses, às vezes, no acordo. Porque o advogado entra com uma demanda de R$10 mil, ele quer ganhar 10 mil, ele quer que a parte sucumbente seja condenada em pagar os honorários sucumbenciais, né? Então, quando eu faço um acordo, quando eu levo o cliente dele a enxergar que se ele receber R$4 mil, o cliente está sendo muito bem pago, vamos falar assim, aquela lide está sendo muito bem resolvida, o advogado não gosta. Porque se ele ia ganhar um honorário sucumbencial e um honorário contratual, porque a gente sabe que a realidade da nossa região são os honorários, né, pelo risco da causa, do quanto você vai receber ali, se ele tinha uma expectativa de ganhar honorários contratuais em cima de 10 mil e vai ganhar em cima de 4, quer dizer... Eu estou acabando com a expectativa financeira do advogado. Né? A gente tem essa consciência aqui do lado de cá da justiça, mas o advogado precisa entender que se ele está optando, porque é uma opção, você não é obrigado a entrar no juizado, né? O da fazenda é uma competência absoluta, mas o juizado especial civil não. Se você está optando por entrar no juizado especial civil, você está meio que pagando para ver se o seu cliente vai fazer o acordo ou não. E você está correndo o risco, muito entre aspas essa frase, de resolver o seu processo ali numa audiência de conciliação, que é o que a gente vai fazer de tudo para acontecer. Exato, vamos dizer assim, a maior ênfase do juizado especial é tentar na conciliação resolver o problema. Eu costumo dizer isso. Eu falo que nós nascemos para a conciliação. Né, que talvez um outro jurista que tivesse concebido o juizado especial falaria assim: tem audiência de conciliação, não tem conciliação não, remetam aos autos para X comum. Né? Porque nós nascemos para a conciliação. Então, o que eu acho que as partes, os advogados precisam entender de maneira precípua são esses dois pontos. A seriedade que o juizado tem hoje não é mais um juízo de pequenas causas, não é. E que nós nascemos para a conciliação. E que isso, às vezes, pode ferir um interesse aí, né, de alguma parte. Mas aí, vamos falar, a questão social do negócio é muito maior, né? Muito maior. A gente muito maior. Só de atender uma população mais carente e, de fato, também resolver os problemas, né? Qual que é a realidade que eu vejo nesses 17 anos que eu estou aqui no juizado? O que eu aprendi nesses anos? O advogado recém-formado vem muito para cá. Ele milita muito no juizado especial. Até porque são ações menores, ele está por aqui para aprender.
Porque, mais uma vez, não é puxando sardinha do nosso lado, mas o atendimento do juizado especial, ele é um atendimento diferenciado. Então, assim, o servidor, ele explica para o advogado, olha, o ideal aqui seria se você fosse por esse caminho, né? E vai mostrando, dá toda uma ajuda. Os juízes normalmente fazem isso também nas audiências. E uma coisa importante de destacar é o seguinte, às vezes você vai pedir ajuda para um amigo, né, um parceiro de profissão, o cara acha que você vai virar meu concorrente. Infelizmente, tem isso. Né? Tem o calor humano de chegar e fazer valer a justiça. Por quê? Porque como nós somos preparados, treinados para atender a parte, né? Diretamente com as partes. Exatamente, que não está patrocinada por um advogado. Quando o advogado vem, a gente meio que reconhece, esse cara está com um pouco de dificuldade aqui, deixa eu explicar para ele como que às vezes funciona. Então eu percebo que o advogado começa a carreira dele no juizado, começa a ganhar os clientes aqui, entendeu? E depois ele some. Eu brinco muitas vezes, encontro com algum dos seus colegas aí no corredor e falo assim, você enricou. Eu brinco assim, sumiu. Você enricou e sumiu, agora tá só na justiça comum. Mas é muito isso, porque aí o cara vai fazendo o nome, vai ganhando uma autoridade, vai ganhando uma notoriedade também na cidade. Maior, e vai experiência também, e segurança, né? E segurança. E eu vou falar para vocês, eu aprendi na faculdade, tinha um professor que falava assim, nunca dispense um processo. Se você não é advogado trabalhista e você recebe um cliente no seu escritório querendo propor uma ação trabalhista, atenda. Atenda, mesmo que você feche uma parceria depois com outro colega advogado da área, mas não perca aquela ação. Por quê? Porque se você perde um cliente, você perde toda uma gama de clientes que viria atrás dele. Então, quando você aceita uma ação pequena do juizado especial, amanhã ou depois aquele cara vai falar assim, não, procura o doutor José, ele foi excelente na minha ação. Aí a ação daquela pessoa era de R$1.000, o do outro que está vindo é 5. Aí ele também vai ganhar e vai explicar para o outro, olha, procura o doutor José, a ação do outro já é 100 mil. Vai só espalhando. Então vai espalhando, é assim que se constrói uma carreira. Eu costumo dizer para os advogados, para os estagiários que passam aqui pelo juizado, que a profissão de advogado, ela é uma profissão de longo prazo. Você vai construindo uma carreira. Né? E querendo ou não queira, como você falou, se a pessoa não é especializada em trabalhista, às vezes não conhece o ramo do trabalhista a fundo, é mais um gatilho para ela poder estudar um pouquinho mais e aprender mais uma área. Que é o que nós começamos aqui fora do ar falando, né? O que eu não sei, e pode ser que vocês vão fazer alguma pergunta que eu não saiba, porque eu estou em constante aprendizado, né? Eu tenho 20 e poucos anos de juizado, mas eu estou todos os dias aprendendo. Conhecimento nunca é demais. Nunca é demais, e conhecimento é poder. Vamos falar assim, o que eu tenho para te perguntar assim, qual a perspectiva de futuro que você vê no juizado, né? Perspectiva de futuro do Poder Judiciário é a mesma perspectiva de futuro da humanidade, porque o direito é uma ciência humana, nós lidamos com pessoas. Então a nossa perspectiva é digital. É digital. O último treinamento que eu participei do Poder Judiciário, que até aconteceu em Ipatinga, foi para nos apresentar os núcleos de justiça. O Tribunal de Justiça está trabalhando com núcleos. O que são isso? O que é isso? O que são os núcleos? O tribunal prepara equipes para trabalharem remotamente. Então eu estou aqui, eu posso estar trabalhando com o juiz de Pato de Minas, posso estar trabalhando com o juiz de Sete Lagoas, e a gente vai trabalhar só no digital. Então são processos em massa, e para isso vai ser utilizada a inteligência artificial, que já é uma realidade do Poder Judiciário, com o mesmo olho vibrando que eu falo daquele acesso que a Constituição de 88 trouxe à população, ao cidadão, quando abriu as portas do juizado, eu falo com o olho brilhando disso, porque se pensar, né, que a gente está aqui hoje com o processo judicial eletrônico que já é eficaz, já é efetivo, e a gente já começou a trabalhar com a inteligência artificial, então hoje dentro do Poder Judiciário a gente já consegue ver de onde vêm as demandas temerárias, aqueles processos que os advogados captam o cliente até mesmo sem existir o direito. Não sei se vocês estão entendendo isso. O nosso trabalho de IPI esse semestre é justamente essa questão da inteligência artificial no direito, o projeto integrador,
e nós ficamos com essa parte não é fraude, Uhum. é de usar, a justiça usar esses app para poder buscar, criar até petições. Exatamente, exatamente. Então, esse é o futuro da humanidade, é o digital, é a era da inteligência artificial e é o futuro do Poder Judiciário como um todo, e o Juizado Especial não vai sair disso. Se vocês pensarem que, voltando ao que a gente falou da termação, que hoje a termação, eu não tenho esse dado com muita precisão, mas eu posso falar assim, uma expectativa que 70% talvez hoje da nossa termação ela venha via sistema, é online. 70% da nossa termação talvez já venha online. E hoje as nossas demandas de honorários advocatícios, que demanda é essa? Em Coronel Fabriciano nós não temos a figura do defensor público. Quando não tem o defensor público, o advogado particular é nomeado da ativo e, por causa desse trabalho prestado, ele recebe honorários do Estado. Só que ele recebe uma certidão e ele, por vezes, precisa acionar o Estado, através do Poder Judiciário, para receber os honorários dele. Existe já, em Belo Horizonte, um núcleo de justiça 4.0 para honorários judiciais. Então, todo o processo nasce em Coronel Fabriciano, eu recebo o processo aqui, determino a remessa desse processo virtualmente para o núcleo de justiça de honorários em Belo Horizonte, e lá eles trabalham só com isso. Não é de hoje que a população sabe que quando eu trabalho especializado num assunto, é muito mais eficaz, é muito mais efetivo. Então, esse é o futuro do Juizado Especial. É digital. Me dá uma dorzinha no coração? Dá. Por quê? Primeiro porque eu sou das antigas, eu amo um processo físico, eu ainda amo livros físicos, eu amo o processo físico, mas eu tenho dó do nosso público. Quando eu recebo aqui no balcão um senhor bem humilde de informação, que eu estou querendo dizer, né? Sim, sim. E quando eu escuto do olho da boca dele, aquele olho mais tristinho, falando assim: eu não sei o que é o WhatsApp, eu não sei o que é internet. A pessoa não tem um acesso à tecnologia. Não tem A parte digital é muito fria, né? Muito fria. Ela não te dá aquele calor humano. Muito fria. E não te dá também uma certeza, né? Não te dá. Certeza que você pode ver uma pessoa falando na sua frente. Nossa! Até de fisionomia, né? Aquela Outro nível. Eu falo sobre energia, sei que é um assunto meio controverso aí, mas a energia da pessoa fisicamente, presencialmente, você consegue entender o que é a mentira, a simulação, sabe? Eu já fiz muita audiência ao longo desses anos aí. Você consegue reconhecer? Você consegue reconhecer. Eu ainda vou falar mais. A gente que é só servidor, a gente não consegue reconhecer muito não, mas um juiz, o cara, ao falar com você, eles são diferenciados mesmo. Tem presença de espírito, eu respeito a autoridade mesmo, porque eu aprendi esses anos que o cara, ele não está ali à toa, não. E ele consegue ver no piscar da pessoa. Assim. Então, a audiência presencial, ela é outro nível. Eu gostava dessa lida com o advogado no balcão, sabe? Claro que hoje a gente tem um número de processos dentro do Poder Judiciário do Brasil que é humanamente impossível trabalhar com esse atendimento presencial. O processo judicial eletrônico veio para otimizar mesmo o nosso tempo, sabe? Chegou num ponto que vai estagnar, né? Você vê a quantidade de coisa física, processo aqui mesmo, quando as pessoas chegaram e via que há muito eles. Quando eu assumi o juizado especial como escrivã, há 17 anos atrás, eu tinha um acervo de 8.000 processos físicos em andamento. Aí o povo que está aqui nos ouvindo não vai entender, mas vocês viram fisicamente o nosso espaço ali. Quando eu tirava férias, aqui antigamente, quando eu vim para o gabinete como assessora, e quando eu tirava férias, ficava, sei lá, uns 15 dias fora, eu voltava, tinha 4, 5 armários entupidos de processo, para quem consegue vislumbrar o que é processo apeso. Mas quando eu trabalhava na Comum, que tinha aqueles inventários, eu vou falar para você, já tem 17 anos que eu saio da Justiça Comum, tem processo de inventário que até hoje tramitar. Até hoje está lá que não acabou, entendeu? E aí são volumes e volumes que não acabam mais. Mas tudo isso tem acabado, né, com o processo judicial eletrônico. Tudo isso está acabando. A gente pode encerrar aqui, né?
Quero agradecer a Edilene